Eu morei um ano no Japão e vou contar como foi essa experiência. Oi, eu sou Rafa Sayuri, artista e criadora de conteúdo. Antes de eu contar desse meu um ano morando lá, eu vou dar um contexto geral de todo o meu relacionamento e toda a minha história que eu tenho com o país, que eu acho que isso fez muita diferença de como eu encarei as coisas, as minhas oportunidades, de toda essa experiência no geral. Eu sou filha de 2 descendentes japoneses. Meus avós vieram pra cá e aí os meus pais se conheceram no Japão. Mas eu fui pra lá quando eu era bebê ainda, então minha primeira língua foi o japonês. Eu morei lá de criança, passei parte da minha infância, o começo da minha adolescência. E eu acho que tudo isso facilitou a minha estadia lá e a não ter um choque cultural e até ter um apoio. E esse interesse de querer passar uma temporada lá vieram por alguns motivos. Né, tenho um carinho enorme pelo país, passei grande parte da minha vida, assim, lá, morando lá. Então tem pessoas, eu amo as comidas japonesas, tem muita coisa que eu gosto lá. Então já tinha esse carinho pelo país. E depois que eu fiz um intercâmbio, terminei a faculdade, fiz um intercâmbio, eu comecei a procurar novos interesses. E aí eu comecei a olhar para a cultura japonesa e um pouquinho mais a fundo, comecei a criar conteúdo sobre. E nisso eu vi, tipo assim, quanta coisa eu não sabia e quão rica era a cultura, o quanto era interessante. E nisso me começou a surgir a vontade de querer morar lá por um tempo, e eu falei assim, vou tentar. Tentei várias bolsas de estudo, não deu certo, e aí depois eu tentei ir por conta. Mas aí, por esses motivos, eu quis ir pra lá e queria ter a experiência de viver lá adulta, que é muito diferente de quando você é pequena, você não tem noção de muita coisa. Agora eu consegui ver, tipo assim, as diferenças culturais, como realmente é tão diferente assim, ter mais noção. Então, eu queria ter essa experiência adulta e aí decidi ir por conta mesmo. Desde o começo, a ideia sempre foi passar uma temporada, mais como um intercâmbio mesmo, para conhecer a cultura, viajar, passar um tempo lá, do que realmente fazer a minha vida, fazer essa mudança de vez para lá. Mas claro que eu estava aberta às oportunidades. Mas antes de fazer essa viagem, eu tive que tirar visto, né? Para conseguir morar lá. Porque apesar de ser descendente, não tenho nacionalidade japonesa, não tenho mais visto permanente, então eu teria que tirar o visto. E aí, para tirar esse visto, né, se vocês me perguntarem o que eu preciso para tirar esse visto, varia muito da, tipo, a sua geração. Eu sou da terceira geração, então eu precisei de algumas documentações a mais que uma pessoa da segunda geração, e uma pessoa da quarta geração vai precisar de mais coisas do que eu. Enfim, e também varia conforme o estado que você tá e o que o consulado vai te pedir, então é importante ver isso direto com alguém que trabalha com isso, porque as coisas mudam. O meu processo para sair o visto, assim, foi bem rápido. Eu tive que tirar o certificado de elegibilidade, que foi pedido para mim, que eu acho que saiu o quê? Acho que em um mês. Aí depois meu visto saiu, tipo, em uma semana. Então foi bem rápido o processo desses documentos saírem. O que demorou mais foi eu conseguir ir atrás dos outros documentos para poder conseguir dar a entrada mesmo. E assim, depois que o meu visto saiu, eles têm validade. E durante essa validade, você tem que estar no país. Então, meu visto saiu em janeiro, em abril eu embarquei para o Japão. Então, nesse meio tempo eu comprei passagem, organizei toda a minha vida para ir para lá. Então, foi tipo assim, um processo que eu tive que fazer muito rápido, mas assim, como eu já tinha uma noção de quanto tempo mais ou menos poderia levar, porque cada caso é um caso, né? Mas nessa média de tempo assim, foi mais tranquilo de eu me organizar para ir para lá. Em relação aos documentos, eu só precisei da agência para tirar essa parte da documentação do visto e do certificado. Então, eu não usei agência para me colocar no emprego lá no Japão para eu conseguir ir. E sobre o meu voo, nossa, e essa daí eu tenho um carinho muito grande, que eu tive sorte de pegar um valor muito bom de passagem, que eu fui por Paris. Então, eu saí da minha cidade, fui para São Paulo e fiz uma parada em Paris. E lá, eu consegui fazer um stopover de 3 dias e meio. E aí eu fiquei na casa do meu amigo e aí eu conheci Paris pela primeira vez. Meu Deus, gente, eu amo, amo, amo. Porque eu mesma tive uma experiência muito boa com Paris. Tem até essa viagem, um vlogzinho dela aqui no canal. Que, ai gente, vão assistir. Eu amo, amo mesmo. E aí consegui fazer essa parada com um valor muito bom mesmo. Porque, tipo, por Estados Unidos, meu visto já não tava mais funcionando, então não deu pra ir. Então, lá
pelos Estados Unidos, pelo ultimamente que eu vejo, são os voos mais baratos que você consegue fazer pro Japão, mas daí você tem que ter visto. Aí como que eu já não tinha, eu fui pra Paris, que foi... que eu também foi a volta, tá? Que foi um dos lugares que eu achei o voo mais barato. E aí eu fiz, tipo, São Paulo, Paris, cheguei em Osaka. E aí, em abril de 2024, eu fiz a minha viagem pro Japão. Chegando no Japão, tipo assim, eu já tava eufórica, né? Ai, tinha tido uma viagem super legal. Mas assim, foi uma mistura de sentimentos, que eu acho que toda vez que você chega num país, tipo, você tá muito feliz de que você tá lá, mas ao mesmo tempo, assim, eu sou uma pessoa mais ansiosa, né? Então, eu tava com aquela ansiedade de, tipo, meu Deus, como que vai ser, sabe? Começar uma vida. E eu não fui, assim, com o trabalho já. Então, eu tinha que achar emprego ainda, como que eu ia fazer? Eu não tinha carro, carteira de motorista eu teria que tirar lá de novo. Enfim, eu cheguei lá, cheguei num período, assim, que tava meio fresco ainda, pelo menos pra mim, né? Tanto que eu era até zoada, falei assim, tipo, falavam assim, ai, como que essa garota vai aguentar o inverno do Japão? Porque, tipo, ela é muito friorenta. E realmente, gente, sofri no inverno. Mas enfim, cheguei num tempo bom. E aí, cheguei perto, assim, de um feriado, que daí eu consegui viajar com a minha família. Então, consegui passear bastante nesse meio tempo. E assim, ter pessoas que você conhece, que você confia, que você já tem essa intimidade, assim, te dá um apoio muito bom, tipo assim, emocionalmente, te ajuda ali, porque, tipo assim, meu, você chega com suas malas e você não tem nada, né? Então você tem que ir atrás de tudo. E aí eu tava morando com a minha tia, né? E ela me recebeu super bem. Então, ter esse apoio me ajudou muito no começo. Nessa viagem, assim, eu tinha alguns objetivos. Eu queria conhecer mais o país, conseguir viajar para alguns lugares, comer bastante, meu Deus. E melhorar o idioma. E em relação aos trabalhos, eu fiz somente freelas lá, freelances, né? Então, ou arubaito, como fala lá em japonês. E aí, o meu primeiro trabalho foi, eu consegui lá por finalzinho de maio, foi com uma empreiteira. Então, essa empreiteira, o pessoal ali conhecia, e aí eles tinham esses trabalhos temporários. E aí, nessa fábrica, a gente fazia máquinas para patincos. Patincos são tipo entretenimento com jogo de azar usando essas máquinas. Daí a gente fazia os componentes, a máquina toda, né? Então, no entanto que quando eu tava lá na fábrica, cada semana, basicamente, ou dependendo do dia, eu fazia uma função diferente, mas era um trabalho bem tranquilo. Eu trabalhava, tipo assim, em média 6 horas por dia, e a gente recebia por hora. Mas assim, em relação a esse trabalho, por exemplo, era por demanda. Então, hoje estava confirmada que ia ter trabalho essa semana, mas semana que vem poderia ser que não ia ter, então era bem estável. Mas aí eu trabalhei nesse tipo de trabalho por mais ou menos 2 meses e meio. Só que eu trabalhei em 2 lugares diferentes, porque daí acabou a demanda de um, aí eu fui procurar outro. E aí, nesse meio tempo, teve várias paradas de tipo, trabalhei 15 dias, daqui 15 dias, restante do mês você não tem. E aí, como você ganha por hora trabalhada, meio que você ficava tipo, tá, e aí, né? Não vai ter salário nesse tempo. Mas, no geral, era um trabalho tranquilo, tipo assim, você não ficava fazendo peso, você não se sujava. E como era temporário, a gente não tinha uniforme, a gente usava, tipo, uma roupa assim, um moletom, uma camiseta, uma coisa bem confortável para você conseguir se locomover. E aí, depois disso, entre setembro a dezembro, eu consegui mais 2 empregos temporários, que foram, acho que, os que eu achei mais legal. Esse que é o que eu vou falar agora, era numa empresa. Ela não era uma empresa, tipo assim, grande, mas não era grandona, igual a próxima que eu vou falar. Então, ela tinha uma dinâmica, ele era um pouquinho mais tranquilo em relação aos horários. Eu trabalhava com muita gente mais velha, de tipo assim, 50, 60 anos, que eram super queridos. E o meu trabalho era, eu ficava na parte do envio, então basicamente eu fazia embalagem. Então, tinha os produtos separados que tinham sido feitas as compras, eu colocava na caixa, etiqueta, tchau. E aí era basicamente o que eu fazia. Eu acho que eu trabalhava tipo 7 horas por dia, 8 horas por dia. Nesse lugar onde eu trabalhei, só tinham japoneses e tinha tipo uma filipina. E aí ela era muito querida, daí eu falava inglês com ela. E o japonês eu usava assim um pouco ali no dia a dia, dava para entender tudo que eles explicavam, graças a Deus. É,
E aí foi um lugar que eu fiquei nesse tempo do meu contrato, aí depois eu mudei de lugar. Mas foi um dos lugares que eu achei mais gostoso de trabalhar, assim. Aí depois que eu saí de lá, eu consegui também, com uma empreiteira japonesa, trabalhar na Amazon, no centro de distribuição deles, e eu ficava na parte de estoque. Nossa, quando eu cheguei lá, uma das minhas ideias era trabalhar na Amazon, porque lá eles tinham um horário mais flexível. O anterior também da outra empresa era flexível, então eu conseguia escolher trabalhar tipo 4 vezes na semana em vez de 5. Então lá a Amazon era um lugar que eu queria muito trabalhar. Mas assim, quando eu abri a vaga, que eu usava um site, tem o Indeed, né? Esse site para você achar empregos, eu ficava olhando por lá. Eu tinha tentado, feito entrevista, e tipo, a mulher falava assim: olha, você precisa ter um nível, tipo, avançado japonês. Aí eu não tenho. E aí você precisa até do certificado, e tipo, eu não tinha. Enfim, aí, só que, por que eu queria trabalhar? Porque muitas pessoas, eu já tinha, que eram estrangeiro, que tinha até um japonês menor que o meu, tinham trabalhado lá, e eu ficava tipo assim, véi, como assim? Não me querem. E aí, depois de vários meses tentando, eu consegui entrar na Amazon, mas por uma outra empresa, que aí depois eu vi que ficava em uma outra área dos lugares que eu tava tentando com a outra empresa. Enfim, aí eu fiquei no estoque. E aí, trabalhava 8 horas por dia. E aí, como era final do ano, teve hora extra também. E aí, nesse período assim, que quando de temporário e mais para o final do ano, os salários aumentam por hora, então é ótimo também. E aí eu fiquei trabalhando lá, eu ficava no estoque, então era basicamente, tipo, tinha as caixas, eu tinha que colocar as coisas, guardar lá nos lugares. Lá era um pouquinho mais puxado, porque lá era, tipo, tudo muito cronometrado, era um espaço maior, então você tinha que andar bastante. Então, por exemplo, no meio da tarde eu tinha um intervalo de 15 minutos. Só que, por exemplo, se eu trabalhava no quarto, no quinto andar, o refeitório era no terceiro. E eu não podia subir para onde eu tava, nem com água, nem com comida. Mas água lá tinha, tipo, vários bebedouros que você podia parar para beber. Mas a comida você não podia subir. Então, nesse meio tempo, tipo, não dava tempo pra eu descer e comer. E, tipo, em 15 minutos. Porque em 15 minutos você tem que sair, voltar, e nesses 15 minutos, tipo, deu 15 minutos, começa a trabalhar. Então, era, tipo, em relação ao horário, era muito puxado. Mas em relação ao trabalho, era bem tranquilo. A gente só andava bastante o dia inteiro. E quando eu estive lá, eu pensei, realmente, a pessoa tem que ter um japonês, porque lá foi um lugar onde eu tive que estudar e fazer prova, eu tive prova, pra saber se eu ia conseguir continuar lá. Como você ficava muito sozinho, não tinha ninguém que ficava olhando você ali pra ver se você estava fazendo certo. Então, nos 3 primeiros dias, eles me ensinaram, faziam prova pra ver se eu entendi certo e pra continuar no trabalho. Mas, claro, ali no meio, se tivesse alguma dúvida, eles falavam, ó, vai perguntar. Mas, assim, tudo cronometrado, né? Então, tipo assim, as suas paradas, você perdia tempo e ali você estava sendo observado. Mas enfim, então lá foi um lugar que eu tive que fazer prova para continuar trabalhando lá. E eu vi que realmente precisava de japonês. Mas uma sorte que eu tive é que uma das minhas superiores ali, que cuidava de mim assim, ela falava inglês. Então, às vezes, quando eu tinha dificuldade ou não conseguia explicar muito bem, ela falava as coisas em inglês pra mim. Então, nossa Deus, muito obrigada. Então, ela me ajudou bastante ali e ela era uma querida, muito querida mesmo. Então, falando nesses 2 últimos trabalhos, foram os lugares que eu tive, tipo, contato com o japonês e que eu fui obrigada a usar meu japonês mesmo. Então, me ajudou muito a evoluir o meu japonês ali na época. Só que naquela época eu tinha parado meu Kumon. Eu tava fazendo Kumon, mas tava, tipo, muito puxado. Porque nesses 2 últimos trabalhos, eu ia de trem e ônibus. E andava também. Então, eu ficava, tipo, mais de 1 hora pra conseguir. Acho que entre 1 hora e 1 hora e meia pra conseguir chegar e mais esse tempo pra voltar. Então, ficava, tipo, muito puxado pra eu esse tempo de locomoção, o trabalho e conseguir estudar. Então foi um período assim entre novembro e dezembro que eu parei o Kumon porque eu não estava dando mais conta. Mas eu ficava pensando que se eu tivesse fazendo Kumon naquela época, nossa, meu japonês tinha melhorado muito. Resumindo, esses foram os 4 trabalhos que eu trabalhei lá. Depois disso, eu não trabalhei mais, assim, lá no Japão. Continuei com, tipo, eu dei oficina de aquarela lá no Japão, que foi muito legal. Dei oficina para estrangeiro. Então, tipo, para brasileiro e para uma amiga japonesa minha,
que aí, no caso, a gente tinha se conhecido no intercâmbio, ela foi me visitar bem no período que eu fui da oficina, então foi bem legal que eu consegui dar uma oficina de aquarela em japonês em inglês e em português, que eu não tinha japonês tanto assim para conseguir dar uma oficina. Então, aí eu trabalhei também com meus desenhos aqui, então fiz esse paralelo até eu voltar para o Brasil. Em relação a conseguir emprego, tipo assim, a minha cidade era uma cidade de que tinha, tipo, 100 mil habitantes, mais ou menos, então não tinha tanta oferta, mas tinha algumas questões, por exemplo, eu vi que tinha lugares que tinha oportunidade, mas se você não tivesse carro, não dava. Eu quis também, além de tentar entrar na Amazon, eu tipo comentado, eu queria ter trabalhado como vendedora. Só que meu japonês não era o suficiente para trabalhar como vendedora. Então, atendimento ao público assim. Então, o idioma realmente pegou muito, foi uma das, acho que assim, grandes dificuldades que teria aberto muita mais portas e possibilidades para mim, mas ao mesmo tempo o tanto que eu tinha deu para aproveitar várias coisas, então já me ajudou, né? Mas enfim, não tinha tanta oferta, tinha algumas questões assim. E também, principalmente, eu queria só 4 vezes na semana, né? Eu não queria trabalhar todo dia para conseguir dar conta de tudo. E em relação às dificuldades, né? Como eu comentei, o idioma faz muita diferença, assim, você conseguir falar, você aprender, você consegue aproveitar muita coisa. E tendo esse meu japonês, eu consegui fazer algumas aulas de arte lá, eu aprendi um pouco de Nihonga, que é a arte japonesa. Então foi muito bom, né? O idioma. Foi uma dificuldade, mas foi muito bom ter ele. A dificuldade, comentei, da locomoção pra mim, mas ainda eu tive muita sorte que eu, tipo, tinha a ajuda da minha tia, que me ajudava a me levar aos lugares. A minha amiga, minhas amigas também, elas tinham carro, porque elas moram lá já há vários anos. Então, a gente conseguia fazer várias coisas juntas. E os trens. Mas, assim, no dia a dia, pro meu trabalho, a locomoção acho que foi uma questão também. Durante esse período de um ano, assim, teve também... Eu senti falta, tipo, da minha família, senti falta da minha casa, né? Eu acho que o primeiro ano é o mais complicado, porque no finalzinho, assim, eu já tava mais acostumada. Mas no começo, assim, é tanta coisa que você tem que processar, sabe? Tanta coisa que você quer fazer, tanta ânsia, tanta expectativa. Então, no começo ainda, principalmente, eu senti muita falta de casa. Por último, acho que uma questão era que eu ficava muito vigilante comigo em relação a não ser mal educado ou ser grosseiro com japoneses por eu ter um costume diferente, ter um jeito diferente. Então eu sempre ficava muito vigilante comigo em relação a isso, quando eu ia falar, quando eu ia me portar. Então isso foi uma dificuldade, assim, até eu me acostumar melhor lá. Em relação a conhecer o país, conseguir viajar, conheci alguns lugares e assim, foi lá que eu vi que, meu Deus, tem muito lugar pra conhecer e não é tão perto assim. A gente fazia muita coisa de carro e trem, mas enfim, eu consegui conhecer. Eu morava no meio do Japão, basicamente. Eu morava em Gifu, numa cidade chamada Kane, e ele ficava bem ali no meio. Enfim, aí eu consegui conhecer, tipo, Tóquio, consegui subir o Monte Fuji. Sério, gente, subir o Monte Fuji pra mim foi um orgulho gigante e eu amei, eu tive uma experiência muito boa. Conheci Nara, conheci Hiroshima, conheci Kyoto, conheci um lugar ali em Ise e alguns outros, Takayama, e ali um pouquinho ali perto, ali da onde eu morava, assim. Não conheci Osaka, Osaka eu fui, mas eu não considero que eu conheci Osaka, porque eu fui pra Osaka pra ir no aeroporto. Quando eu cheguei, eu fui ali em Dotonbori. E depois em Osaka eu fiz, tipo assim, parada de um lugar pro outro, assim. Então, eu falo que eu não conheci Osaka. Mas tem lugares que eu amo, assim, que pra mim, tipo, Tóquio foi muito legal. Kyoto, meu Deus, eu amo aquela cidade, assim, eu me apaixonei. Mas tava muito frio quando eu fui, tá? Isso que não era nem inverno, mas tava frio. E lotado de gente, lotado. Mas foi um lugar, assim, muito gostoso de se conhecer. Hiroshima foi muito legal também. Ai, gente, vários lugares, assim, que eu amei. Eu dei foco pra conhecer o Japão. Porque, assim, o dinheiro que, por exemplo, eu fui pra Tóquio, o mesmo valor eu podia ter ido ali pro Vietnã, ter ido ali pra Tailândia, que eu ia gastar ali pra Coreia, que ia gastar basicamente a mesma coisa, assim, o valor de passagem que eu gastei pra ir pra Hiroshima, eu conseguia ir pra Coreia. Então, viajar dentro do Japão mesmo não é muito barato. E para outros países, assim, né, sai até o mesmo valor. Então, não é muito barato viajar ali dentro, mas eu dei preferência pra estar lá, pra conhecer melhor lá.
e por isso que eu acabei não indo pra fora. Coisas que eu fiz lá. Estudei japonês, eu passei meses fazendo Kumon, foi muito bom pra mim, eu consegui evoluir bastante, mas tem muita coisa pra aprender ainda. Acho que eu não melhorei tanto o meu japonês porque eu fiquei... Meus amigos eram brasileiros, a gente fala em português, apesar de eles falarem japonês. Até um dia que eu tava com uma amiga japonesa minha, eu falei assim... E aí, só que ela morava em outra cidade, que era mais longe. Eu fiquei pensando, nossa, se eu ficasse com ela ali, passasse mais tempo, meu japonês tinha melhorado muito. A minha família se falava em português, então meu japonês não melhorou tanto quanto eu gostaria. Mas eu me abri pra fazer várias coisas, eu tentava, assim, sempre fazer coisas diferentes. Então, eu fiz cerâmica, uma aula de cerâmica no torno, patinei no gelo, fui esquiar, fui, tipo, conhecer o Universal, fui pra um outro parque chamado Nagashima também, fui pra praia. Algumas dicas simples que eu daria pra quem tá indo. Não só pro Japão, acho que, mas no geral, assim, aprenda o máximo que você conseguir de japonês. Mesmo o básico, o pouco que você saber vai te ajudar muito. Lá o pessoal não fala tanto inglês. E aí, pra você conseguir aproveitar melhor, pra você ter mais oportunidades, o idioma vai te ajudar muito. Então, o máximo que você conseguir. Mesmo se você não conseguir, vá mesmo assim, mas se esforce lá, que vai dar tudo certo. Mas tente aprender o máximo. Se abra para conhecer a cultura, se abra para conhecer novas pessoas, se abra para experimentar as coisas. Ah, torcer o nariz, mas a comida tem uma esquisita. Experimenta. Tipo assim, se você não gostar, é beleza, mas é uma questão de costume e tem tanta coisa deliciosa, gente. Eu aproveitei, sério, eu aproveitei muito, foi comer. E nisso eu acho que envolve você sair da sua bolha, sair da zona de conforto, de não ficar só com brasileiro, só não ficar com só estrangeiro, porque tem, né? Às vezes você fica ali com o brasileiro, com um estrangeiro, que daí vocês estão todos na mesma situação, de estar morando num país diferente, e aí não tenta se aproximar de um japonês. Então, tente sair da sua bolha. Tenha paciência. Acho que uma das coisas quando eu cheguei lá é que eu tava muito ansiosa. Queria fazer muita coisa, tinha muita expectativa, eu tinha que fazer tal coisa, eu queria fazer tal coisa, e eu coloquei uma pressão gigante em mim. Então, vai com calma, as coisas têm seu tempo. Você acabou de chegar em um país diferente, uma cultura totalmente diferente. Então, tenha calma, paciência, que as coisas vão dar certo no final. Uma outra dica é: você tem que entender que você tá em um outro país. Eles têm costumes diferentes, têm formas de pensamento diferente, e por mais que às vezes você não entenda o porquê de tal coisa ser de tal forma, você tá no país do outro, então tente não desrespeitar, por mais que não faça sentido pra você, né? Mas isso de você respeitar o outro te faz ter uma experiência muito melhor no lugar, assim. E por último, vai dar medo, mas vai assim mesmo. Se organize da mesma forma que você ia se organizar aqui, né? A vida não é fácil nem cá nem lá. Mas vá, faça suas coisas, corra atrás dos seus objetivos, e se abra para essa experiência, porque de verdade o Japão é um país incrível e eu recomendo todo mundo ir conhecer. No panorama geral, a experiência, assim, pra mim foi muito, muito boa. Eu fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade de ter passado esse tempo, muito feliz de ter tido o apoio, tipo, tanto da minha família, tanto dos meus amigos. Uma das questões é a gente cresce, a gente descendente cresce muito com o olhar de o Japão, você vai pra lá para ganhar dinheiro, mas acaba esquecendo desse outro lado do Japão que é muito rico culturalmente e que, assim, pra nossa história, pra mim, que morou lá quando era criança, eu tenho muitos valores de lá. Então, conhecer melhor o país também faz eu, consequentemente, me conhecer melhor, entender, tipo, os meus pais, entender os meus avós. Então, fiquei muito feliz. Pra mim foi muito, muito bom mesmo ter passado, ter conhecido mais essa cultura. E realmente, tipo assim, posso falar, eu realmente amo aquele país. Nenhum país é perfeito, obviamente, mas eu amo lá. E eu posso falar com firmeza, né? Agora eu fui adulta. Então, pra mim, a experiência foi muito, muito, muito boa mesmo. Eu até escrevi uma newsletter, que se vocês quiserem ler, lá, acho que na minha newsletter, assim, eu consigo ser um pouquinho mais profunda, assim, mais vulnerável. Então, eu falo que agora eu consigo ser completa, né? Agora eu me sinto completa. Que eu, tipo, me encontrei com a minha parte ali. Pra mim, que teve a infância lá, assim, foi tipo quando aquelas
filme romântico, que você vai, comédia romântica, assim, tipo, ai, a garota foi lá, bem filme de garota, voltou pra cidade natal dela e passou um tempo e se redescobriu. Realmente foi bem isso pra mim, assim, foi muito legal ver, tipo, uma escola antiga, ver que tem várias coisas diferentes, várias coisas que continuaram as mesmas. Então foi muito, muito legal essa experiência. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem perguntas, me falem nos comentários. Comentem também se vocês gostaram do vídeo, por favor. Mas me falem, tipo, as dúvidas, eu vou tentar responder o máximo. Essa foi a minha perspectiva. Cada intercâmbio, cada mudança de vida, cada tempo, vivência, temporada que as pessoas passam é muito único. Então essa foi a minha experiência, a minha opinião. Se vocês quiserem que eu aprofunde mais em algum tema que eu falei aqui, também me falem, que eu vou fazer com o maior carinho pra vocês. E então eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!